Domingo, dia do Senhor 47. Nós vamos ler, então, a pergunta e resposta 122, que trata da primeira petição da oração do Pai Nosso. E lemos assim: qual é a primeira petição? Santificado seja o teu nome. Isto é, que nos concedas, antes de tudo, que possamos te conhecer da maneira correta e que te santifiquemos, glorifiquemos e louvemos em todas as tuas obras, nas quais brilha o teu poder infinito, sabedoria, bondade, justiça, misericórdia e verdade. Também que nos concedas que dirijamos toda a nossa vida, pensamentos, palavras e ações, de tal maneira que o teu nome não seja blasfemado por nossa causa, mas que seja sempre honrado e glorificado. Agora nós vamos abrir a palavra do Senhor em Ezequiel. Ezequiel 36. Vamos fazer duas leituras. Vamos ler do Ezequiel 36, do verso 17 ao verso 28. Depois nós iremos para o capítulo 38. Iremos ler do verso 17 até o verso 7 do capítulo 39. Antes de proceder à leitura, eu quero fazer uma explicação, uma nota de explicação com respeito ao texto usado da Escritura. Há algumas semanas os irmãos devem ter percebido que eu tenho usado o texto da Almeida Corrigida Fiel. E quando eu cheguei aqui, eu estava usando a revista atualizada. Então eu mudei para a Almeida Corrigida Fiel, e eu fiz isso porque eu percebi que muitos membros tinham essa versão da congregação, essa é a versão lida pela congregação, e eu fiz isso por algumas semanas, mas eu recentemente decidi voltar ao texto em que eu usava anteriormente. A razão disso é que isso estava trazendo alguns problemas para mim, em termos de como conduzir, de condução do culto e da pregação, porque não era um texto com o qual eu estava acostumado. E já são mais de 20 anos que eu uso esse texto. Foi o texto que eu usei no seminário e tudo. E também essa Bíblia é mais de 20 anos. Então, para quem está aqui e tendo que lidar com uma relação em que você não lê apenas, você também tem que ter o contato com as pessoas, isso na hora dificulta e causa alguma confusão na mente, quando você vai usar coisas com a qual você não está acostumado. Então essa é a razão que eu tomei a decisão de voltar a usar a revista atualizada. Não é uma razão teológica, mas eu poderia falar mais sobre isso. Não é esse o momento de falar sobre isso. Eu só estou explicando, então eu vou voltar a ler a revista atualizada. Eu vou voltar a usar para o culto e as pregações. E eu faço isso porque eu creio que também esse é a palavra de Deus. É o texto da palavra de Deus, assim como outras versões e outras traduções. Então vamos ler a Escritura em Ezequiel capítulo 36, do verso 17 ao verso 28. Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na tua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações. Como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras. Segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. E chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome. Pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi.
Dize, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós serei o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Agora nós vamos passar uma página, vamos ler do capítulo 38. Também a partir do versículo 17. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos que te faria vir contra eles? Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande. Pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel. De tal sorte que os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, tremerão diante de minha presença. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiveram com ele. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas e te conduzirei, far-te-ei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Dos montes de Israel cairás. Tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e a toda espécie de aves de rapina e aos animais do campo, eu te darei para que te devorem. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Meterei fogo em Magog e nos que habitam seguros nas terras do mar, e saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor sobre a pregação da sua palavra. Oremos, irmãos. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai, nós oramos a Ti, agradecendo pela Tua palavra. A Tua palavra que é perfeita,
inerrante, infalível. A palavra que é totalmente eficaz para nos conduzir no caminho da vida e nos conduzir em nossa salvação até o fim, quando nós iremos nos encontrar pessoalmente com nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos na Tua palavra e confiamos nela, e por isso nós pedimos a Tua bênção sobre a pregação desta palavra. A pregação que concorre com as falhas daquele que fala, com as falhas daqueles que ouvem. A pregação que acontece no mundo caído. Mas nós também cremos que esta pregação vem do Senhor e que nos alimenta, nos fortalece, nos faz caminhar em Teus caminhos, e que apesar de todas as limitações e falhas que encontramos na nossa vida e neste mundo, nós podemos confiar nela, andar segundo ela e ouvi-la como a voz do Senhor falando a nós. Abençoa-nos em nosso coração, Senhor, que a Tua palavra encontre abrigo, que a Tua palavra lida e pregada encontre morada em nosso coração e que habite nele, e que Teu Espírito nos faça frutificar por meio dela e assim santificar o Teu nome. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, quando nós chegamos nas petições, nas 6 petições da oração do Senhor, conforme nós dividimos no Catecismo de Heidelberg, quando nós chegamos nessas petições, nós precisamos pensar, e especialmente na primeira petição, precisamos pensar em 2 coisas. Primeiro, que essas petições, elas seguem uma linha de raciocínio. Elas não foram colocadas pelo Senhor Jesus Cristo à toa, e como se o Senhor tivesse pego coisas relacionadas à doutrina e à nossa vida e aleatoriamente tivesse colocado nessa oração, que é a oração que o Senhor nos entregou. Mas ela segue uma linha de raciocínio, uma lógica, e claro, uma lógica bíblica, uma lógica que vem como uma mensagem de Deus para nós por meio da oração. E quando nós olhamos para as petições as quais começam com a primeira, que é o pedido pela santidade do nome de Deus, essa é a primeira petição, santificado seja o Teu nome. Nós precisamos olhar essa primeira petição dentro do contexto das outras petições que são subsequentes a ela, e especialmente as 2 subsequentes, que é a segunda e a terceira, porque elas estão dentro de um pensamento de que quando nós pedimos que o nome de Deus seja santificado na nossa vida, que é a primeira petição, as 2 coisas subsequentes relacionadas a Deus e a maneira como nós devemos viver para com Deus, que é que nós pedimos que o reino de Deus ele venha e que nós pedimos que a vontade do Senhor seja feita. Então, essas 3 petições, elas seguem numa relação em que nós focamos a nossa oração e a nossa petição, em primeiro lugar, no nosso relacionamento pessoal com Deus. E então, quando nós pedimos que o nome de Deus seja santificado na nossa vida, a consequência disso é que Deus ele virá com o seu reino. Deus ele entrará na nossa vida com o seu reino e com tudo aquilo que pertence a Ele. E assim como nós pedimos que Deus ele seja santificado na nossa vida, nós iremos encontrar nessa santificação da nossa vida, no nome de Deus, nós iremos encontrar Deus e o seu reino, tudo aquilo que pertence a Ele. E tudo aquilo que pertence a Ele fará parte também da nossa vida. Nós também devemos entender que quando nós pedimos que o nome de Deus seja santificado, e que assim nós iremos ver o reino de Deus crescer na nossa vida, a consequência disso é que a vontade de Deus, cada vez mais, ela será feita na nossa vida pelo nosso desejo. Não será mais a oração, ela não expressa uma vontade e que Deus irá fazer por meio dos seus decretos na nossa vida, que nós sabemos que Ele fará. Mas estamos lidando com a oração. E quando nós oramos a Deus para que Ele faça a sua vontade na nossa vida,
Não é porque nós reconhecemos que Deus tem todo o domínio do universo e por isso Ele fará a sua vontade, independentemente do que nós queiramos ou não, mas é porque nós desejamos isso. E então Deus, Ele virá com o seu reino e Ele fará a sua vontade na nossa vida porque nós suplicamos a Ele. E assim nós devemos entender que quando nós oramos ao Senhor, santificado seja o teu nome, nós estamos consequentemente orando a Ele, que Ele venha com o seu reino e que Ele estabeleça o seu reino na nossa vida e que assim, estabelecendo o seu reino, nós estejamos vivendo uma vida totalmente submetida à sua vontade. E por isso nós oramos também que a sua vontade seja feita na nossa vida. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender nessa relação entre as petições e diretamente a relação entre as três petições que falam sobre o nosso relacionamento com Deus de comunhão. A segunda coisa que precisa ser esclarecida, especificamente nessa primeira petição, é que nós estamos pedindo que o nome de Deus seja santificado. Mas aí vem uma pergunta lógica. Por que nós estamos pedindo que o nome de Deus seja santificado se o nome de Deus já é santo? Nós precisamos lidar com essa petição e com essa pergunta de que não parece muito lógico nós orarmos a Deus que o nome de Deus seja santificado se o nome de Deus ele já é santo e que Deus não precisa ser santificado. Deus não precisa de santidade, Ele já é santo no seu ser, faz parte do seu atributo, faz parte do seu ser, ele nunca vai ser separado dos seus atributos e, consequentemente, Ele nunca vai ser separado da sua santidade. O que nós precisamos entender é que quando nós estamos pedindo que o nome de Deus seja santificado, não estamos dizendo que Deus precisa ser santificado, porque Ele já é santo e que Ele não precisa de santidade, Ele não precisa ser santificado. Nós não estamos acrescentando à santidade de Deus alguma coisa, Ele já é santo. O que nós estamos fazendo é semelhante ao que nós fazemos quando nós estamos glorificando o nome de Deus. Deus, Ele já é glorificado. Ele não precisa que ninguém glorifique o seu nome para que Ele seja glorioso. Ele já é glorioso em si mesmo. Ele já é glorioso no seu ser, nos seus feitos, e assim o é na sua santidade. Mas quando nós pedimos que o nome de Deus ele seja glorificado, nós não estamos acrescentando glória ao nome de Deus. Mas nós estamos reconhecendo que Deus ele é assim glorioso no seu ser, nos seus feitos, e nós pedimos então que nós venhamos cada vez mais e que as criaturas, tudo aquilo que Deus fez, venha a reconhecer essa glória de Deus no seu ser. E assim nós procedemos com relação à sua santidade. Quando nós oramos, santificado seja o teu nome, nós não estamos acrescentando santidade ao nome de Deus, mas nós estamos orando e pedindo que tudo aquilo que está diante de Deus, toda a criação, tudo que existe, tudo que é a vida, tudo que é a existência, venha a reconhecer essa santidade de Deus revelada no seu ser e revelada na sua criação e nos seus feitos. É dessa maneira que nós devemos entender quando nós oramos, santificado seja o teu nome. E é assim como nós vamos entender na pregação dessa manhã, de que quando nós oramos, santificado seja o teu nome, nós estamos pedindo ao Senhor que nós venhamos a viver uma vida de tal maneira e que todos que existem nesse mundo venham a reconhecer essa santidade na natureza de Deus e que ela foi revelada a nós por meio dos seus feitos, por meio da sua criação, por meio da sua revelação e por meio da sua escritura sagrada, da sua palavra e por meio do Senhor Jesus Cristo, a sua palavra encarnada. É dessa maneira que nós vamos entender e vamos pregar a palavra de Deus nessa manhã com a santificado seja o teu nome, que Deus venha a ser reconhecido como santo em tudo o que Ele fez, em tudo o que Ele se revela.
Primeira coisa que nós iremos entender a respeito disso é que Deus, ele venha a ser santificado, o seu nome venha a ser santificado e assim sendo reconhecido como um Deus santo nas suas obras. Quando nós olhamos para os dois capítulos que nós lemos, que é o capítulo 38 e 39 de Ezequiel, eles falam sobre um futuro ataque a Israel, que Israel iria sofrer um futuro ataque de nações estrangeiras. O povo que iria atacar o povo de Magog, e personificado por um rei, que nós não sabemos se realmente esse rei existiu, ou se era apenas um nome e que representava algo, algum rei, alguma pessoa. Isso não nos importa saber, não nos é revelado com tanta certeza. Mas o que importa é que Israel seria atacado por uma outra nação, e essa outra nação, que é a nação de Magog, seria governada e direcionada por Gog. E aí, o final do capítulo 38 e o início do capítulo 39 resume toda essa história, tudo isso que iria acontecer, primeiro com uma invasão estrangeira, e Israel sendo humilhado por esse povo estrangeiro. Depois Israel ele teria a vitória completa sobre essa invasão. E esse exatamente é o final do capítulo 38 e o início do capítulo 39 de Ezequiel. O capítulo 38, verso 18 diz assim, primeiro inicia falando sobre a indignação, que Deus ele iria acrescentar, ele iria ter uma ira que iria se acender contra Gog, que era o rei de Magog. E aí continua dizendo no verso 20, de tal sorte que os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se rastejam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, tremerão diante da minha presença. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Ou seja, é assim como Deus revela que ele irá trazer o juízo sobre a nação de Magog e na pessoa de Gog, porque Deus estava profundamente irado. Ele iria mover toda a sua criação, até os peixes do mar. É assim como Deus fala. Tamanha ira que ele estava contra essa nação, que ele iria envolver toda a criação e iria levantar essa criação contra esse reino que estava subjugando Israel. E aí a profecia continua dizendo que haveria uma intervenção do Senhor contra os inimigos, porque diz no verso 3, tirarei, esse é o 3 do capítulo 39, tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Ou seja, não seria só a criação que estaria voltada contra essa nação. Deus não iria só levantar a sua criação contra Magog, mas ele mesmo, ele iria se envolver de tal maneira que ele pessoalmente, ele iria se voltar contra Magog e iria tirar o arco da mão dele. Ou seja, Deus iria se envolver nessa luta e nessa batalha a favor de Israel, de tal maneira que ele iria se envolver pessoalmente. Mas a questão é por que Deus iria fazer isso? Por que Deus iria se voltar contra essa nação? Ele iria envolver toda a criação e ele mesmo iria fazer de tal maneira que ele iria pessoalmente tirar o arco da mão de Gog, da nação de Magog. Quem responde isso é o próprio Deus. Por que Deus iria fazer isso? Iria se levantar contra a nação, iria envolver toda a sua criação e iria se pessoalmente e se levantar contra essa nação. Verso 23 do capítulo 38 nos responde porque o próprio Deus diz assim: assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações,
e saberão que eu sou o Senhor. E aí o verso 7 do capítulo 39 segue na mesma direção desse verso 23. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Ou seja, Deus iria fazer tudo isso, em primeiro lugar, não era porque Ele queria ser a favor de Israel. A primeira coisa que Deus fala sobre mover toda a criação e Ele pessoalmente se envolver numa batalha contra um povo ímpio que estava subjugando Israel, a primeira razão que Deus dá, na verdade, é a razão final. Não no sentido de que é a última razão, mas é a razão final no sentido de que é a que vai aparecer diante de tantas outras razões. Porque Deus certamente Ele teria razões para falar sobre a sua aliança com Israel. Israel era o seu povo, Israel era a sua nação. E Ele por vários momentos Ele fala que Ele iria proteger Israel porque era o povo da aliança. Mas não são essas palavras que Deus dizem aqui como razão final. Deus Ele se levanta contra a nação que estava contra Israel, porque Ele queria revelar o seu santo nome. Ele queria revelar o seu santo nome que estava na sua criação e na história de toda a humanidade. Deus estava se revelando à humanidade, isso desde o momento em que Ele criou, Ele fez todo o universo. Deus Ele estava se revelando à sua criação como aquele que é santo. E aqui neste momento Ele iria tomar até os peixes do mar, até as suas criaturas, os animais irracionais que não pensam, que não agem como nós seres humanos agimos. Ele iria tomar até essas coisas e iria dizer: olha, o meu nome Ele é santo. O meu nome Ele é grande. Ele não permite que tais coisas aconteçam sem que eu me revele como o santo Deus que tem um nome santo. Isso nos leva a pensar sobre a santidade do nome de Deus. Porque normalmente quando nós pensamos sobre a santidade do nome de Deus, como é que nós pensamos? Nós pensamos que Deus Ele é santo porque Ele não peca. É assim como normalmente nós estamos pensando sobre a santidade do nome de Deus. Por que Deus é santo? E a resposta que nós podemos dar de cara é: Deus é santo porque Ele não peca, Ele não compactua com o mal, Deus não mente. E essas respostas elas são bíblicas. Isso de fato faz parte da santidade de Deus. Mas essa não é a única coisa que fala sobre a santidade do nome de Deus. E quando nós estamos orando, santificado seja o teu nome, nós também não estamos orando apenas relacionado à nossa vida de pecado, de que nós queremos viver uma vida santa porque Deus é santo. Não é somente isso. Aqui, Deus está revelando a santidade do seu nome, não ligada à sua santidade contra o pecado, mas Deus está revelando a sua santidade porque Ele é poderoso e soberano sobre toda a criação e por isso Ele é o único Deus. Quando nós encaramos o primeiro mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim, este mandamento está falando sobre a santidade de Deus. Ou seja, não há nenhum outro Deus nesse mundo, não há nada nesse mundo que se compare a Deus, a sua divindade, e por isso Deus Ele é santo. Ele é santo de tal maneira que Ele é capaz de mover o que Ele quiser na sua criação. Ele é capaz de mover toda a criação. Ele é capaz de fazer o que Ele quiser para tirar até o arco da mão do seu inimigo. Por quê? Porque Ele é santo. Ele é o único Deus. Ele é o único Senhor. Não há outro Deus além dele. No capítulo 38 e 39 de Ezequiel, os dois versos que nós lemos, 23 do capítulo 38 e 7 do capítulo 39, nós ouvimos as palavras do Senhor. Eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas
nações. Ele está falando sobre revelar a santidade do seu nome. O catecismo, quando fala sobre a santidade do nome de Deus, por isso que fala em conhecer o Senhor, e depois fala sobre em santificá-lo, honrá-lo e glorificá-lo, e diz: em todas as suas obras, nas quais brilham a sua onipotência, sabedoria, bondade, justiça e misericórdia. Ou seja, santificar o nome de Deus é conhecer a Deus, é saber quem Deus é por meio daquilo que Ele se revela, e por isso nós passamos a saber que Ele é o único Senhor dos céus e da terra, e não há outro igual a Ele, e nós o reconhecemos em seu poder, em sua providência, em seu domínio, em sua misericórdia, em sua justiça e bondade. Nós santificamos o nome de Deus, e Deus assim é reconhecido em toda a criação como o único Deus e único Senhor. Segunda coisa que nós podemos destacar aqui é que Deus ele vai além em relação a manifestar o seu nome santo. Ele vai além do que simplesmente manifestar isso por meio da criação, por meio das suas obras, por meio daquilo que Ele faz. Deus ele faz algo mais específico. Ele revela algo mais específico sobre santificar o seu nome, sobre seu nome ser grande e seu nome ser conhecido como santo. No capítulo 36, que nós lemos de Ezequiel, ele fala assim nos versos 17 a 20. Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações, como a imundície de uma mulher em sua menstruação. Tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras. Segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome. Pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. O que Deus está dizendo aqui é que ser reconhecido como santo e revelado assim, dessa maneira, com o nome santo, isso não acontece apenas por meio das suas obras. Isso não acontece apenas por meio da sua criação, por meio da sua providência, por meio daquilo que Deus faz, naquilo que Ele criou. Mas Deus, Ele revela-se como santo por meio do seu povo. Deus, Ele é conhecido como santo e assim Ele é por meio da sua igreja. Nós, homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, velhos, que somos limitados, fracos, pecadores, em quem habita o mal, que concorre com a lei de Deus que está em nosso coração. O que Deus está dizendo é que nós estamos aqui para revelar a santidade do nome de Deus. Exatamente assim, como um povo que foi separado por Deus, um povo que Deus escolheu das nações pagãs, tirou cada um de nós. Cada um de nós de uma família, cada um de nós de um lugar, cada um de nós de um contexto diferente, nos reuniu, nos formou uma única nação, um único povo. E assim como esse único povo, Deus escolheu para que Ele fosse reconhecido como santo por meio de nós. Por meio daquilo que nós falamos, por meio daquilo que nós vivemos, por meio daquilo que nós somos, a sua igreja. O que é que diz aqui? Que as nações estavam olhando para Israel e diziam: essa não é a igreja, esse não é o povo de Deus. Olha o que aconteceu com a igreja. Ela foi tirada da terra em que ela estava, que Deus havia dado, ou seja, a terra em Israel significava muito mais do que um pedaço de chão. A terra de Israel era um sinal da aliança entre Deus e o seu povo, que Deus iria fazer o seu povo, a sua igreja, habitar nessa terra, e Ele iria habitar no meio dela. Deus iria estar lá, no meio do seu povo, no tabernáculo, no templo do Senhor, e ali seria proclamado o santo nome de Deus.
Mas o que aconteceu? Israel foi tirado da terra, foi para uma nação pagã, e quando Israel estava chegando lá, os pagãos estavam dizendo: esse não é o povo de Deus, que habitava numa terra que Deus disse que era deles, a terra que simbolizava a comunhão entre a igreja e o seu Deus, não é essa. Ou seja, a igreja estava envergonhando o nome de Deus, não porque Deus não é santo e porque ele precisa da igreja, mas porque ela, a igreja, ela tem a responsabilidade de reconhecer a santidade do nome de Deus e de fazer conhecida esta santidade. Por isso as nações estavam julgando Israel e brincando com o nome de Israel. E assim o Senhor diz no verso 23 a 27, vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Por que Deus salvou você? Porque Deus te tirou de ser uma nação que seria pagã como as outras. Porque Deus te tirou de um povo pagão, ímpio, de um coração sujo, um coração de uma natureza pecaminosa. A razão final de tudo isso, onde Deus ele está mostrando que de tantas coisas que podem acontecer no meio do caminho, a razão final de tudo isso é porque Deus ele quis revelar o seu nome santo. Deus não salvou você porque simplesmente ele teve pena de você. Deus ele teve misericórdia de você, ele tirou você da condição em que você estava, de uma natureza caída. Ele te deu o seu espírito para com ele você viver e para você de fato dedicar uma vida a ele. Não foi porque ele teve pena de você. A razão suprema e final é porque Deus quer revelar o seu nome santo. Ele revela o seu nome santo por meio do seu povo, por meio da sua igreja, que muitas vezes é profanado. Muitas vezes é profanado. Quem está dizendo que o nome dele estava sendo profanado é o próprio Deus. Por isso, irmãos, quando nós conhecemos a oração do Senhor e oramos, santificado seja o teu nome, nós não estamos em primeiro lugar falando sobre a maneira como nós devemos viver. Essa será a consequência necessária. Mas nós estamos falando em primeiro lugar que nós reconhecemos que Deus ele é santo, que ele revela a sua santidade em suas obras, e ele revela a sua santidade por meio daquilo que ele fez no seu Filho Jesus Cristo, e ele fez em mim. Não se esqueçam das palavras do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo estava diante de Pôncio Pilatos, ele disse, assim como lhe conferiste autoridade, orando diante do Senhor, assim como lhe conferiste toda a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a oração sacerdotal. Jesus estava diante do Pai, orando a Deus, e aí o autor da Escritura, ele explica por que Jesus ele estava fazendo isso. Porque Jesus, ele naquele momento, ele estava orando ao Pai, estava intercedendo pelos seus servos. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele veio ao mundo para que nós conheçamos a Deus, e a partir do que nós venhamos a conhecer a Deus por meio dele, nós possamos ter a vida eterna. E o que isso significa? É que conhecer a Deus terá como resultado o viver para a santidade do nome de Deus.
quando o Senhor Jesus Cristo ainda está orando, ele diz no verso 6: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. E ele acrescenta no verso 19: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo. E diz: para que eles também sejam santificados na verdade. Deus, ele enviou seu Filho, o Filho se santificou para nos fazer conhecer a Deus, e por meio da verdade, por meio da qual nós conhecemos a Deus, nós iremos santificar o seu nome. Nós iremos viver para a glória do seu nome. A Escritura, a palavra inspirada de Deus, nos faz conhecer os feitos do Senhor. E os feitos do Senhor, não de uma maneira como a natureza e a criação podem nos mostrar. Porque a verdade de Deus, na Escritura Sagrada, ela nos fala muito mais do que Deus ser grandioso e poderoso, de Deus ser criador, de Deus ser sábio. Ela nos fala sobre o amor, a misericórdia de Deus e a real glória do seu nome que está revelada no seu Filho. Por isso Cristo veio ao mundo. Ele não veio ao mundo para nos dar um exemplo de como nós devemos viver. Ele veio ao mundo para mostrar que Deus é santo e que o nome dele deve ser santificado em nós. O Senhor Jesus ainda ora em João 17, 26, dizendo: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Isso nos fala sobre a nossa luta, sobre a santificar o nome de Deus. Alguém que ora para que o nome de Deus seja santificado, alguém que faz isso de coração, alguém que realmente diz: Senhor, santificado seja o teu nome, é porque realmente tem uma luta muito grande e reconhece que por si mesmo não tem condição de santificar o nome de Deus. E as palavras do Senhor Jesus Cristo em João 17, elas nos falam não só sobre a nossa incapacidade de santificar o nome de Deus, porque a nossa santificação, a nosso processo de santificar o nome de Deus, ele é totalmente dependente. Nós nunca iremos conseguir, e ninguém irá conseguir, realmente santificar o nome de Deus, no sentido de reconhecer essa santidade de Deus e de propagar essa santidade. Ninguém nunca poderá fazer isso sem conhecer a Deus. Por que os ímpios não podem santificar o nome de Deus? É porque eles são pecadores? Não. Vocês também são pecadores. Vocês têm um pecado que os ímpios têm no coração deles. É o mesmo pecado. O pecado que nos leva a sujar e a profanar o nome de Deus. Nós dependemos completamente daquilo que o Filho de Deus fez, como ele diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei. O que o Senhor Jesus está dizendo é que vocês nunca terão condição de santificar o nome de Deus, por mais que vocês queiram, por mais que vocês desejem, se essa oração e essa petição não for por meio do seu Filho. Se essa oração e essa petição não for por meio de Jesus Cristo, que realmente santificou o nome de Deus, que nos fez conhecer a Deus. Não foi você que conheceu a Deus, foi Deus por meio do seu Filho que se fez conhecer a você. Isso nos fala também uma outra coisa. É que nós não só temos a completa dependência do Filho de Deus para santificar o seu nome, mas isso nos fala que Ele nos fará santificar o nome de Deus. Ele nos conduzirá de tal maneira na nossa vida até o fim que nós iremos conhecer a Deus constantemente. Nós iremos saber quem Deus é, não só por meio da natureza e da criação, mas por meio especialmente do seu Filho. E por isso nós iremos querer santificar o seu nome, viver uma vida conforme o seu nome, glorificar o seu nome em nossas atitudes, em nossas palavras, naquilo que nós falamos, fazemos e pensamos.
E aí nós iremos orar a Deus com completa dependência e com a certeza de que Ele é o Pai que está nos céus e que Ele irá santificar o seu nome na nossa vida. Exatamente como Ele fez aqui com Israel. Deus, Ele santificou o nome dEle em Israel. Israel profanou o nome do Senhor. Israel envergonhou o nome do Senhor diante das nações. E Deus, Ele fez isso de volta. Ele santificou o seu nome. Ele engrandeceu o seu nome por meio da salvação de Israel. Assim como Ele faz por meio da sua igreja, de nós, hoje. Ele nos santifica, Ele engrandece o seu nome por meio da nossa vida, quando nós realmente nos submetemos ao Senhor Jesus Cristo. Que assim seja a nossa vida, irmãos. E que nós possamos santificar o nome de Deus. Amém. Nós vamos ficar de pé e vamos cantar ao Senhor o hino.